Deus te abençoe. Eu estou aqui com um amigo que vai falar sobre vida financeira, sobre conceitos de prosperidade. Ele é um escritor, um grande amigo. Não sai daí, já vou apresentar ele para você. Eu estou aqui com o André Rummel. André, seja bem-vindo, é uma alegria recebê-lo. Muito obrigado, eu também estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Já não era sem tempo, né? Porque você faz tempo que está para marcar um bate-papo aqui. É verdade. E essa sua agenda, essa minha agenda. É verdade, não estava fácil. O André, um amigo muito querido, presidente da Abra Telecom, membro do Contel, ele já vai explicar o que é isso. É membro e diácono da Comunidade Alcance de Curitiba, e ele é escritor de um livro que nós vamos conversar hoje, um livro poderoso, especial. Você precisa ler esse livro. Prosperar é uma decisão. André, primeiro, fale um pouquinho das suas atividades aí, Abra Telecom, o que é isso, para o pessoal saber. Contel, você trabalhou muito nesse ramo, né? Trabalhei muitos anos no setor de telecomunicações, hoje presido uma entidade de classe nesse setor. O Contel é um conselho de defesa de consumidores, então a gente atua bastante em pró do consumidor, em pró de trazer oportunidades e soluções para esse setor de telecomunicações. E dentro do reino tem uma atividade bastante grande também, dentro da comunidade Alcance. Estou há 11 anos com o pastor Luciano Subirá. Lá lidero o Ministério de Empreendedores, nós temos um trabalho com empresários cristãos. Então o trabalho lá também tem sido bastante grande, né? Maravilha, André. Pai, marido, tudo isso, né? Um grande abraço para a família do André aí. Eu queria mostrar, você já vai tá vendo a imagem do livro aí, mas prosperar é uma decisão, é mesmo? É uma decisão? Exato. É bastante simples. É uma decisão. Antes de entrar na questão do processo da decisão, eu queria que você falasse sobre o conceito de prosperidade e riqueza, que é um conceito que hoje em dia está meio deturpado por aí. As pessoas não suportam, muitas vezes, em ouvir a palavra prosperidade. Verdade. Então, eu sei que você tem uma definição muito interessante para isso, eu queria que você passasse. A prosperidade em si, ela está muito... A parte financeira do conceito da prosperidade é bem pequeno. Prosperidade é um conjunto, né? Quando nós falamos de prosperidade de uma maneira geral, nós estamos falando de família, de criação de filhos, de trabalho, de diligência, de responsabilidade, de fidelidade, de caráter. Existe uma série de coisas que compõem. Pacote. É um pacote, né? Envolve a saúde, envolve o relacionamento com os pais, né? E tudo isso, se você trouxer o alinhamento bíblico correto, a prosperidade, de longe ela está errada. Ela é correta, ela é bíblica, ela só precisa ser alinhada com a verdade. O problema é que muitas pessoas querem trazer prosperidade para um conceito de riqueza e não é fato. Para o ter, né? Exatamente, não existe isso. Prosperar é uma decisão porque as decisões que nós tomamos, as atitudes que nós temos, o lugar onde nós construímos o nosso caráter, a nossa fidelidade, vão definir se nós vamos prosperar da maneira certa ou da maneira errada. Existe a prosperidade da maneira errada. Olha que interessante. Né? Aquela que se busca a riqueza a qualquer preço e aí... Né? A Bíblia fala em Timóteo sobre justamente, né, amar o dinheiro. Esse tipo de prosperidade, que é a raiz de todos os males, vai fazer a pessoa sofrer, vai fazer a família sofrer. Então, essa prosperidade que se busca lá fora, ela é muito diferente da verdadeira prosperidade bíblica, onde nós vemos homens e mulheres que superaram crises, superaram circunstâncias difíceis, prosperaram naquilo que o Senhor entregava para eles fazerem. E essa prosperidade é que nós devemos perseguir e percorrer da maneira certa. Ela vai tocar a nossa vida, vai tocar a vida da nossa família, dos nossos filhos, vai tocar outras pessoas e vai tocar o reino. Essa realmente é a correta. Muito interessante, porque eu me lembro de um texto, eu não vou saber dar o endereço do texto, porque eu sou ruim de endereço, mas eu sou bom de lembrar o texto. E o texto diz lá, Paulo em Filipenses, dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então eu aprendi que o conceito de prosperidade é você viver contente e satisfeito com aquilo que você tem, em todos os níveis, como você falou, que é muito interessante, com a sua saúde, com a sua família, com o seu carro, com a sua casa, com suas roupas. O primeiro nível, né, que define se a pessoa está prosperando ou não é o nível de gratidão que ela tem. Muito interessante. As pessoas...
quando são gratas pelo que têm, elas conseguem construir mais. Por quê? Porque aquele pedaço que ela está vivendo, ela é grata a Deus por aquilo, ela é grata pelo momento que ela está vivendo. Então, quando ela passa para um novo momento, essa gratidão acompanha. O negócio é que muitas pessoas não são gratas pelo que têm e querem aquilo que muitas vezes não podem. E aí, para superar isso, o que elas vão? Para o financiamento, vão para o endividamento, vão para situações onde ela vai sofrer porque ela queria aquele alvo que muitas vezes não estava alinhado corretamente. E olha só, você falando aqui, parece que um amigo meu soprou aqui no meu espírito uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, ó, que o gatilho que aciona a prosperidade é a gratidão. Exato, exatamente. E é isso, né? São 3 pilares importantes para a prosperidade. Gratidão, o caráter, né? E caráter é administrar bem as suas finanças, daqui a pouco a gente fala disso, A gente vai falar. Mas a fidelidade. Esses 3 gatilhos são poderosos. A fidelidade, né? A palavra fala que se nós formos fiéis no pouco, seremos colocados sobre o muito. Não tem como uma pessoa querer ser próspera fazendo as coisas da maneira errada, ou sendo executando as coisas sem diligência, sem responsabilidade. Não tem para que Deus dá mais. Né? Fala de novo esses 3 pilares aí. Gratidão. Gratidão. Caráter, que é também organizar as finanças. Né? Caráter organizacional. Caráter organizacional. E o caráter como pessoa, e o caráter, né? O testemunho, etc. E tal. E a fidelidade, que é onde muita gente falha. Exatamente. Olha só, você que está aí em casa, o André, ele fala muito disso no seu livro, é um livro fantástico, queridos, eu já li, e por isso que eu trouxe aqui, porque esse livro precisava estar na cabeceira de todo mundo que está assistindo. André, você falou, eu queria que você falasse um pouquinho mais do processo da decisão. Você falou um pouquinho sobre isso, que prosperar é uma decisão. Mas qual que é o processo disso? Onde começa isso? Bom, primeiro, toda decisão deveria estar pautada primeiro por oração. Né? Nós temos um mau hábito muitas vezes de decidir por emoção, de decidir por pressões do momento. Né? Então, hoje se fala que o carro para ter é o tal carro. Então, nós tomamos decisões pela mídia, nós tomamos decisões por influências de amigo, nós tomamos decisões por inveja, nós tomamos decisões muitas vezes para concorrer com algumas pessoas. Né? Então, a gente sai comprando marcas em vez de necessidade. A gente sai comprando desejos errados em vez de suprir a família. Então, esse processo de decisão, e eu sempre costumo brincar que é assim, você vai tomar uma decisão de comprar um carro, por exemplo, financiado em 5 anos. 5 anos é muito, né? 60 meses. É a mesma coisa, mas você paga a primeira, falta só 59. Esse é o conceito que muitas vezes nós usamos errado. E a palavra de Deus fala que nós não devemos andar ansiosos com o dia de amanhã. Sem dúvida. Fazer um financiamento em 60 meses é antecipar um futuro, querer antecipar um futuro que nós não conhecemos. Você ainda não tem. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se o seu emprego vai ser mantido, você não sabe se, infelizmente, alguma situação grave vai acontecer na família, se você vai precisar mudar de cidade, por exemplo. Então, muitas pessoas tomam decisões erradas que vão trazer consequências terríveis para a família, para ele e para a família. E essas decisões, quando são acertadas, né, quando são oradas, quando são decididas em família, quando a esposa, os filhos participam dessas decisões, a chance dessa pessoa prosperar se torna muito maior. Muito grande, muito grande. Essa coisa da decisão, ela é muito interessante porque hoje a gente tem falado muito sobre escolhas, né? Exato. E são as nossas escolhas que determinam qual será, como será o nosso futuro, né? E justamente tudo passa pela decisão. A decisão de comprar um carro, a decisão do casamento, né? Exato. Que é uma das decisões mais importantes da vida de uma pessoa. Aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo, São que decisões. é a decisão mais importante, nós diríamos, que é a decisão mais importante da vida de uma pessoa, né? Aceitar e entregar a sua vida a Cristo. Eu sempre digo que ele dividiu minha história no meio, né? E antes dele e depois dele, como ele fez com a humanidade. Mas o processo de decisão,
para a vida financeira e para a administração financeira, ele é muito poderoso. Isso. E todas as decisões que nós precisamos tomar, elas deveriam estar baseadas, além da oração, em indicadores, né? Então, Sim. por exemplo, eu vou tomar uma decisão na área financeira. Eu preciso saber se eu posso tomar aquela decisão, se as minhas despesas comportam aquela decisão. Mas aí, quando a gente fala em despesas, muita gente não tem um simples relatório do que gasta. Nem sabe. É muito comum a gente escutar pessoas falarem assim, não faço a menor ideia de onde foi parar o dinheiro esse mês. Ela não faz mesmo, porque ela não anotou em lugar nenhum. Então, uma boa gestão financeira que é simplesmente anotar as despesas, saber quanto ganha, porque tem pessoas que não sabem quanto ganha. Você pergunta quanto você ganha, aí a pessoa fala o valor. Aí se você fizer a segunda pergunta, né, bruto ou líquido, pronto, a pessoa já não... Que é isso? O que é isso? O que significa isso? Né? Então muitas verdade. pessoas não têm essa correlação correta com a administração financeira. Então basicamente isso vai proporcionar decisões certas ou erradas. A partir do momento que você tem as suas despesas organizadas, você começa a tomar pé da situação de uma maneira mais ampla. Eu sei quanto eu gasto de média de água, de luz, então eu sei se está acontecendo um vazamento, eu sei se está acontecendo algum problema, quanto eu gasto de telefone, será que esse telefone fixo é importante? Será que não preciso gastar menos com o telefone celular? Será que comer fora é uma alternativa viável? Será que eu não preciso economizar um pouco? Mas quando você planilha isso, ou quando você simplesmente anota num papel, não precisa de um software, não precisa de uma grande tecnologia para isso, uma folha de papel A4, que eu costumo dizer que é a ferramenta macro de planejamento estratégico, uma folha de papel A4. Quando você começa a anotar as coisas, a clareza começa a tomar conta da situação. Então você olha para as suas finanças de uma maneira mais ampla e você sabe, puxa, esse mês eu recebi tanto, eu gastei tanto, não tive sobra. Então, para que o mês que vem tenha sobra, eu preciso organizar melhor a vida. É verdade. Né? E uma desculpa, infelizmente, muito comum das pessoas é, mas não sobra nada. Bom, aí a gente tem que olhar a questão da fidelidade, a questão da administração, se as despesas estão realmente sob controle. Justamente. E aí ver, porque quando a fidelidade está dentro do negócio, quando os seus dízimos e ofertas estão sendo corretos, quando você está organizando a sua vida financeira, você tem os combustíveis para o milagre. Exatamente. E aí os milagres podem acontecer. Aí a provisão e a palavra de Deus fala em fazermos provas do Senhor e que Ele repreende o devorador também. Tudo isso só acontece com base na fidelidade, com base na organização. Quem é diligente vai conseguir chegar mais além. Quem não é diligente, infelizmente, não é bom mordomo. A palavra fala muito no livro de Provérbios, inclusive, sobre mordomia. Quando nós não somos bons mordomos, nós não podemos esperar um reconhecimento por essa administração. Né? Deus é dono de todas as coisas, nós somos mordomos. Se quisermos ser excelentes nisso, vamos precisar nos capacitar. Muito interessante isso que você está falando. E você que está aí em casa, olha só, a minha sogra, isso não precisa ganhar muito dinheiro. Não. Você pode fazer isso com pouco, até por isso que a palavra diz ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Eu já vou contar a história da minha sogra no próximo bloco. Não sai daí, porque você já está curioso para saber o que eu vou falar da minha sogra. Mas esses dias eu estava conversando com um rapaz e nós fomos falar sobre administração financeira e eu falei, eu já vou te dar o versículo base para isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fica mais um pouquinho aí que já vai conhecer mais verdades sobre essa história. Nós vamos para um breve intervalo. Você vai aí chamando a galera para assistir. Eu sei que é tarde, mas vale a pena. Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, uma alegria sempre estar com você. E antes de voltar para esse papo muito interessante, estamos falando sobre administração financeira, vida financeira. Eu quero convidar você, pastor, que está em Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés de comunhão. Acontecem todas as últimas sextas-feiras de cada mês. Está aparecendo aí na sua tela o endereço do site e onde você pode pegar as informações. O pastor será muito bem-vindo, será o nosso convidado de honra, ok? Não deixe de aparecer. E eu quero também mandar um abraço para o nosso pessoal lá da Faculdade São Brás, que tem um curso de teologia muito interessante. E se você tiver vontade de fazer um curso, dá uma olhadinha lá na São Brás. Um grande abraço para o pessoal da técnica que nos recebem aqui no seu estúdio. André, eu fiquei devendo uma história aí da minha sogra, e é muito interessante, porque a minha sogra ganhava muito pouco, um salário mínimo.
E com esse salário mínimo, ela conseguiu comprar a casinha dela, ela comprou uma chácara e ninguém entendia o que acontecia com o dinheiro dela. Acontece que, uma vez eu perguntei para ela, Dona Maria, o que a senhora faz? Ela falou assim, eu faço o que eu aprendi. Eu dou o dízimo, eu gasto só o necessário e eu guardo, procuro sempre guardar um pouquinho todo mês. Eu costumo dizer duas coisas, não é quanto se ganha, é como se usa. Como se usa. E não é quanto você oferta e dizima, é como você faz isso. Justamente. Não há acepção de pessoas, a palavra fala isso, mas há acepção de atitudes. É verdade. Nós já vamos falar sobre as ferramentas do reino, que, como dízimo, oferta, primícia, sempre é muito questionado por muita gente. E eu acredito o seguinte, eu sou muito da palavra do Neil Barreto, um pastor muito amigo nosso. Eu sempre digo o seguinte, se você não concorda, ele diz assim, não tem problema, não concorda, não faça, mas não desfrute. Mas não desfrute disso. Então, não desfrute do que o dízimo e a oferta proporcionam. Eu gosto muito dessa palavra dele. Verdade. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ensino de administração financeira, porque eu senti muita falta disso na minha vida. Como que é isso? Nós temos duas coisas terríveis, na verdade, com relação à administração, ao ensino da administração financeira. Primeiro, a falta dele. Nas escolas, a falta dele dentro das casas, né? Os pais muitas vezes não são diligentes a ponto de ensinar os filhos a lidarem com as finanças no pouco, para que quando eles tenham muito, eles possam continuar sendo fiéis. Mas nós temos uma outra situação, que são as palavras que muitas vezes foram liberadas na vida da pessoa com relação à área financeira. Né? Quantas pessoas sofrem hoje por coisas que já escutaram, por sofismas que Satanás lança na cabeça de muita gente. Tem muita gente que costuma eu brinco nela, se auto-amaldiçoa. Ela pega o salário, né, ela pega o olerite e ela diz assim, essa porcaria não dura até o dia 10. Então não vai durar mesmo, ele acabou de profetizar. Então o fato de não ter a educação financeira é um problema. Mas o segundo passo é que não buscar esse entendimento, não procurar essa verdade, também é uma falta de diligência daí do adulto atual. Né? Nós deveríamos estar preocupados com essa situação, nós deveríamos estar preocupados com o futuro dos nossos filhos, no sentido de ajudá-los a organizar a sua vida financeira. Nós temos uma grande responsabilidade em aprender e disseminar esse aprendizado. Né? Justamente, é isso que você faz hoje. Você está vendo aí aparecer em todos os momentos o endereço do site do André. Você pode entrar lá nesse site, no site do André Rummel, e dá uma olhada ali, tem lá o livro, inclusive tem um presente que você dá para todo aquele que acessa o site lá, né? Ele pode baixar gratuitamente uma planilha para poder se organizar. Então, essa planilha fala de finanças, mas também fala de sonhos, fala de objetivos, fala de metas de poupança, fala de metas espirituais, fala de metas familiares, né? Então tem bastante coisa lá para aprender. Maravilha, você já ganhou o presente. André, você tem um testemunho muito poderoso na questão da aquisição da sua casa própria. Hoje é um desejo eu diria que praticamente 80% a 90% da população brasileira ter a sua casa própria. E muitos não conseguem ou não conseguiram ainda. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre casa própria e financiamento e o seu testemunho. Fala para nós. Primeiro que eu e minha esposa, quando decidimos sair do aluguel, nós decidimos também não entrar num financiamento bancário. E isso foi uma decisão. Porque a partir dessa decisão nós começamos a orar, começamos a buscar estratégias no Senhor. Então tivemos a estratégia de vender o carro financiado e pegarmos um carro quitado. Esse carro quitado foi o que nos ajudou a dar a entrada nessa casa, na primeira casa que nós compramos. Parcelamos diretamente com o proprietário uma pequena parte, quitamos essa casa num tempo muito curto. Hoje moramos na casa que nós sempre sonhamos, porque daí pudemos comprar uma casa em construção e pagar durante a época da construção. Então conseguimos sair do aluguel há 11 anos atrás sem a necessidade de um financiamento. O triste é que muita gente hoje usa o financiamento. Eu vou te perguntar, qual que é a mágica? A mágica é a oração. A primeira coisa é a oração. Foram as estratégias que Deus nos deu que a gente conseguiu realmente realizar esse sonho. Mas nós tínhamos 3 objetivos. O primeiro, de fato, era nos livrar do aluguel. O segundo era prover para a nossa família segurança.
Então, termos um patrimônio, termos uma casa. E o terceiro era ter herança. Então, esses eram os 3 sonhos que nós tínhamos. Isso é muito interessante, muito interessante. Quando você... eu sempre digo que você só vence um problema quando você reconhece ele. Exato. Então, se você que fuma não reconhecer que o cigarro é um problema, você nunca vai vencer o cigarro. Isso. Se você que paga aluguel, né? Pagar aluguel não é demérito, não é algo ilegal, mas talvez todos que pagam aluguel não gostariam de pagar aluguel. Até porque não tem uma reversão a longo prazo, né? Justamente. Ela é imediata. Você paga o aluguel aquele mês, você mora. Se você parar de pagar o aluguel, daqui a pouco você não tem onde morar. É um consumo, né? É um consumo, exatamente. É que nem uma conta de consumo, né? Luz e água. Você parou de pagar, daqui a pouco você é despejado e tem problema. O comprar a casa própria não é no sentido só de estou conseguindo guardar, né? Estou ampliando as coisas, estou guardando. Não, na verdade o sentido é prover segurança. O meu maior objetivo era prover segurança porque eu sei, né, a dor que é você ficar devendo um aluguel e correr o risco de ser despejado. Sim, com a família toda. Com a família toda, né? Então, essa dor me motivou a reconhecer o problema, e para mim era um problema, para muitas pessoas não é. Para pessoas que convivem bem com essa relação de consumo do aluguel. Eu não convivia bem com isso. Eu queria prover para minha família uma segurança, porque eu cheguei muito perto de ser despejado. Então, eu aprendi essa lição do jeito mais difícil, mas consegui, em nome de Jesus, achar o objetivo e reconhecer o erro e trabalhar para isso. Né? Ô André, você tinha me dito que para comprar a sua casa, e acho muito importante você compartilhar isso com os telespectadores, você disse que vocês fizeram um planejamento familiar, vocês fizeram fizeram um projeto junto. Exatamente. Achei muito interessante. Nós ficamos um tempo, por exemplo, sem ir ao shopping. Isso foi bem interessante, né? Foi difícil, porque dolorido. Né, na época, lá em casa, eu tenho 2 meninas e um menino. Mas na época eram só as 2 meninas. E para elas gostam de ir no muito shopping. Mais complicado. Então era a mãe e as 2 meninas. Então as 3 gostavam muito de ir ao shopping. Então nós ficamos um tempo sem ir ao shopping, um tempo sem sair para comer fora. Nós trocamos um carrão que nós tínhamos por um carro quitado. Depois precisamos dar esse carro de entrada. Ficamos um período pequeno, sem carro. Fomos abençoados logo na sequência com várias automóvel, com várias caronas, mas depois com um automóvel, e que depois essa pessoa me emprestou o carro e depois eu pude comprar dela. Né? Então, existe todo um processo que precisa para acontecer realmente os milagres. Mas quando o teu coração, da tua família está alinhado por um projeto, o Senhor provê grandes coisas na sua vida. E é muito interessante... Tudo isso que você está falando e me traz a impressão aqui bacana de que a gente volta para a questão do ensino da administração financeira para as crianças, porque quando você envolve as crianças num projeto grande desse, é muito interessante. Eu acho que os seus filhos, eles pensam assim, eles se sentem parte da compra da casa. Exato, exatamente. Né? Vocês nos ajudaram. Exato. Quer dizer, você já comprou a sua casa própria, né? Exato. Que exatamente. foi essa daqui, e todos fizeram um esforço coletivo, e a conquista de todos, não é só do pai ou da mãe. E isso ajudou elas a entenderem muitas coisas, porque, por exemplo, nós fazemos cofrinho, né? Guardamos as moedas, e aí quando nós abrimos o cofrinho, a gente tem 3 coisas para fazer com o cofrinho. Uma vez a gente compra algum presentinho, outra vez nós abençoamos um missionário, e outra vez nós tocamos a vida de alguma pessoa. Então, muitas vezes elas viram isso acontecendo, então automaticamente elas passam a fazer isso. Justamente. Né? Então, o poder do exemplo também é muito importante dentro de casa. A Bíblia fala, né, não com essas palavras, mas que o filho faz aquilo que vê o pai fazer. Né? Jesus, ele disse, né, eu faço aquilo que vi o meu pai fazer. André, para a gente terminar essa nossa conversa muito interessante, depois você vai voltar, até porque você já está escrevendo outro livro, eu corri para que você pudesse vir falar sobre Prosperar é uma Decisão, que é um livro fantástico, que você acesse o site, você vai saber como ter acesso ao livro. Eu queria que você falasse sobre algo que, como você disse, foi fundamental para vocês entender, ter o entendimento das ferramentas do reino. Você fala sobre isso. Exato. Falo todos sobre os isso. assuntos que nós conversamos aqui, o André fala no livro, mas eu queria que você
falasse um pouquinho sobre as ferramentas do reino. Uma das coisas que tem definido o conceito de prosperidade nosso é justamente a fidelidade. Há muitos anos nós somos dizimistas fiéis, ofertantes, nós semeamos muito. Né? Você já teve a oportunidade de ver algumas situações como essa, nós semeamos bastante. E o fato de semear, ele vai gerar uma colheita. Porque semear é uma decisão. A colheita não, ela é automática, ela é uma consequência. Então nós entendemos que as ferramentas do reino, como dízimos, ofertas, primícias e semeaduras, são poderosíssimas, estão à nossa disposição. A palavra ela tem muitas promessas, mas muitas exortações também no sentido de administrarmos bem. Então é impossível prosperar sem estar alinhado com a fidelidade e sem estar alinhado com um bom planejamento financeiro. Isso é fundamental. E é simples, né? As pessoas acham que isso é complicado, mas não é. É muito simples. A linguagem que a minha esposa, inclusive, me ajudou nesse sentido, a linguagem que nós escrevemos no livro é muito simples, é muito objetiva, muito fácil de entender, muito fácil de praticar, né? Porque a palavra também, né, lá em Mateus 7:24 fala, né? Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu sempre digo, receita de bolo nunca fez bolo. O que faz bolo é pegar a receita e praticar. Colocar em prática. Colocar em prática. Então a gente precisa realmente praticar a palavra de Deus, praticar coisas simples. Se você já começar a fazer uma relação das suas despesas, você já vai ver que muitas coisas podem mudar na sua vida. Se você começar a dizimar corretamente, então você vai ver o sobrenatural acontecendo, o extraordinário de Deus acontecendo. Se você então entender o conceito da semeadura, o conceito de primiciar o Senhor, né, de dar toda a honra e toda a glória para o que Ele está fazendo. E se seu coração for grato, então não tem por que você não prosperar da maneira certa. É verdade. André, nós já estamos chegando. É uma pena. Eu sei que você está vendo aí, você que está assistindo, falou, puxa, mas já vai acabar. Infelizmente já está acabando essa nossa conversa, mas numa próxima nós vamos voltar para falar ainda um pouquinho mais sobre prosperar é uma decisão. Então está aparecendo aí mais uma vez o livro na sua tela. É muito importante que você dê uma olhada, porque vale muito a pena. André, muito obrigado. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Obrigado. Eu sei que você está preparando outro. Tem o nome já? Tem. Preparados para superar. Preparados para superar. Olha só tema tremendo. Então, quando lançar o livro, venha lançá-lo aqui, né? Obrigado. Também. Obrigado. E vai ser uma grande alegria. Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério. Quer mandar um abraço aí para a galera? Para toda a família, todos os irmãos em Cristo, todo mundo que sabe o quanto é importante nós administrarmos bem e que Deus possa te abençoar muito nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta com mais um assunto excelente e poderoso. Um ótimo domingo para você. Deus te abençoe.